A paz do Senhor Jesus, nós estamos com mais uma pré-aula para a lição de número 8. 21 de maio de 2023 será o dia desta lição. A importância da paternidade na vida dos filhos. Classes de adultos, nós temos para esta semana um tema muito importante, um tema muito relevante para o relacionamento familiar nos dias de hoje. Então o texto áureo diz em Efésios 6:4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A verdade prática nos diz que quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Esse é o canal O Som do Clarim. Você pode participar aqui do canal, inscrevendo-se e depois deixando aí seus comentários, que nos ajuda muito. Recomende nossos vídeos, encaminhando aí nossas transmissões, nossos vídeos para outras pessoas, não é? Então, compartilhe isso. Deus abençoe ricamente a sua vida. Você que não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. A leitura bíblica está em primeiro livro de Samuel, no primeiro livro, capítulo 2, versículos de 12 a 17, o versículo 22 e no capítulo 8, de 1 a 3. Vamos ler? Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quando desejar a tua alma, o quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam perante ou pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Esse é o texto bíblico chamado Leitura Bíblica em Classe para a meditação desta lição de hoje. Professores, professoras do Departamento de Adultos, Escola Bíblica Dominical, você que é superintendente, você, meu irmão. Então, esses assuntos são assuntos relacionados ao convívio familiar, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Então, nós vemos aqui na primeira parte da lição a paternidade dentro da família. Focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos ali no exercício do sacerdócio. Eli, ele fazia vista grossa, e deixava passar os erros dos seus filhos ali em Siló.
Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelos representantes de Deus, ou pelo que eles representavam perante o Senhor, diante de Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos seus filhos. Nós somos responsáveis. Antes da igreja local e das instituições educativas, todos nós pais somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. A educação começa no lar, em casa. Então observe que a primeira queda do primeiro casal criado, Adão e Eva, iniciou geralmente ali quando estavam em família, já Adão e Eva. Então, observe que no princípio da humanidade a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, e assim que deve ser. É responsável por prover alimento, cuidar da segurança da família, ser o guardião, ser o sacerdote ali da família. Então, o papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser ajudadora do seu esposo. Aqui no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus, eles eram homens de vida correta, tanto Eli quanto Samuel. É que Eli depois começou a realmente tolerar muitas coisas dos seus filhos. E isso trouxe um problema muito grande. Todos eles foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os filhos. Então, observe a importância da paternidade, tanto também da maternidade, claro. Mas aqui nesta lição vamos falar mais sobre a paternidade. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, proveem às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Isso é muito perigoso para todos nós que somos obreiros e pais. Ministram para a igreja e deixam a desejar com os filhos. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos representavam problemas de ordem moral e espiritual. No caso aqui de Eli, observe a atitude de Eli. Não é? Ele ouvia falar, as pessoas falavam, Eli, seus filhos estão agindo assim e assim. E Eli realmente deixava passar. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. O problema de uma paternidade ausente pode gerar um problema muito grave para os filhos. Na vida da família, os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Nós somos responsáveis. Então, especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento desta criança, adolescente, jovem e também adulto. É importante, muito importante. Oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave. É um problema muito grave. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Leia aí em casa 1 Timóteo 3,4. Examine aí. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, gentileza, falar correto, linguagem sã, observação da boa comunicação da fala, linguagem pura, sã, sem palavrões, sem engano, sem lisonjas, né? Então, infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser muito maléfico, muito desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não estavam dispensando aquele tempo necessário para os seus filhos, que se tornaram rebeldes e profanos.
Observe que existem vários tipos de paternidade e existem tipos de paternidade extrema ou extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto a esses cuidados que eles devem ter na criação dos seus filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. O primeiro é a paternidade autoritária, aquela que trata tudo com autoridade excessiva ou autoritarismo desnecessário. O pai autoritário trata os filhos como fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Isso é extremismo, isso prejudica, isso mata. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos e pronto. Só isso. Esse tipo de autoridade de imposição apenas na manipulação, não é? Vai trazer comportamentos extraviados, vai gerar comportamentos extraviados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso, rancor, e esse zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam logo, e infelizmente alguns nunca mais retornam para a igreja. De que adianta? Adianta isso? Não. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus. Em Efésios 6:4 diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Agora existe outro tipo extremo de paternidade, é a paternidade permissiva. Olha, outro extremo perigoso. É quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que eles quiserem, e o fim também é calamitoso. Nenhuma extremidade nem outra. Essa paternidade, até mesmo a maternidade, no caso se for uma mãe, é um tipo de tolerância sem freio algum que induz a criança até a imaginar que seus pais não os amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. Então, nenhum desses extremos são bons. Precisamos ter esse cuidado. Então, meus queridos, pai permissivo, pai extremista só dá prejuízo. O sábio Salomão adverte-nos assim em Eclesiastes 8:11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal, porque acha que o juízo não vem, que Deus não pune, Deus não está castigando, então acha que deve praticar o mal, insistir na desobediência, e isso é horrível. Dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais, esses dois tipos, o extremista e aquele que permite tudo, ou até superprotege. Não, meu filho não fez isso, meu filho não faz isso, e não corrige. Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Eles eram filhos de Belial, segundo está escrito em 1 Samuel 2:12, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas no hebraico tem o sentido de imprestável, sem proveito, inútil. Porque no hebraico é Belial, cujo prefixo Bel é o sufixo de Ial, e significa isso. Também pode significar perversão ou ser pervertido. Os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo e eram um terror ali em Siló. É lamentável um pai que tenha uma posição especial de representante de Deus perante a igreja e naquele tempo perante Israel, permitir esse tipo de coisa com seus filhos e a sua família. Então isso trouxe um prejuízo muito grande, que nós sabemos o que aconteceu. A arca foi tomada, foi levada, os filhos foram mortos,
Eli caiu, quebrou o pescoço, foi um desespero. Israel passou por um período de sofrimento muito grande e alguém disse: foi-se a glória de Israel, foi-se o Senhor se retirou do meio de nós. Por último aqui vamos ver o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Omissos para com os filhos, e isenção de responsabilidade e tratamento inadequado. O texto de 1 Samuel 2:12 diz que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Eles não eram crentes, eram filhos de crentes, mas não eram crentes, não eram convertidos. E imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. Veja que absurdo, veja que coisa. No caso de Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos, profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Samuel era um homem de Deus, mas os seus filhos traziam prejuízo para o ministério. Então, amados, a prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Se alguém não cuida dos seus, vai cuidar dos outros. Então, nós precisamos ter cuidado com nossa casa, com nosso lar, com nossas vidas, com nossos filhos. Nossa família é o nosso patrimônio, é o nosso bem que Deus nos deu para cuidar. O Salmo 128 fala muito dessa família cristã, e bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois verá a prosperidade da sua casa e a paz do Senhor, a paz de Deus entre nós, entre a sua família. Então, Deus espera que os líderes de igrejas na atualidade exerçam liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida, principalmente da própria família. Está dito em 1 Timóteo 5:8 que o obreiro deve cuidar da sua casa, apto para governar a sua casa, que governa bem a sua casa. Agora, tratamento inadequado, observe aqui que, inevitavelmente, não podemos fugir desse assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Tratamentos inadequados. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Todos têm que estar no mesmo tratamento dos demais membros da igreja. Não é porque é filho que tem que ter superproteção ou acobertamento. Há uma pressão material, aliás, há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Somos homens que estamos à frente do povo. Deus nos colocou diante do povo. Então, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Todos precisam, principalmente os nossos filhos. Não podemos prescindir, não podemos deixar isso de lado. Infelizmente, quando não se trata de um tratamento sábio com os filhos de obreiros, muitos problemas surgem e muitos deles causam a revolta dessas pessoas. Esses filhos rebelam-se, não se submetem mais à liderança como forma de sujeição e assim se tornam rebeldes e o problema está constituído. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e a admoestação. Finalizando, queridos, os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Nós que somos líderes temos essa responsabilidade e temos consciência de que o ministério começa na nossa casa. O nosso ministério é abençoado quando começa na nossa casa. Nós colhemos frutos na nossa família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam ser administrados, cuidados, não é,
para que venham honrar o nome do Senhor. E a família do pastor, a família do obreiro, a família do líder eclesiástico, ela dê um bom testemunho. A paternidade é importante para isso. Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos seus filhos e todos sejam uma bênção, porque para isso nós fomos chamados. Nós vamos encerrar por aqui, agradecendo a todos. Se você não é inscrito, inscreva-se e assim de antemão já te agradeço. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, te glorificamos e te exaltamos. Obrigado pela oportunidade de estar na Tua presença. Fica conosco, opera maravilhas para a glória do Teu nome, nós te pedimos e assim te agradecemos. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus.